Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente, em nome da Cavili, a nossa casa virtual Luz Espírita, para darmos continuidade às reflexões a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor. Que possamos nestes breves momentos desfrutar da sua imensa paz, da sua imensa misericórdia. E continuando os nossos trabalhos, estamos falando do livro Caminho, Verdade e Vida, um dos livros da coleção Fonte Viva, em que vamos trazer interpretações evangélicas nas lições imorredoras dos apóstolos e do próprio Mestre Jesus, comentadas por Emmanuel e refletidas aqui por nós, a fim de que possamos nestes momentos ganhar força, alento, coragem e esperança, pois estamos em uma prova coletiva como humanidade. Hoje vamos refletir sobre o item 6 do livro, que fala sobre esforço e oração, onde Mateus, no capítulo 14, versículo 23, pensado por Emmanuel, nos diz o seguinte sobre o momento de Jesus. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, ali estava só. Então, esta parte está no versículo 23, Emmanuel separou para nos dizer alguma coisa a respeito. Então vamos brevemente refletir sobre o que Emmanuel nos traz. Diz ele, abre aspas, de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Neste particular, entretanto, vemos o Mestre Jesus, que é a fonte dos ensinamentos vivos, no seu trabalho e na sua prece, como característica de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Mas cultivou a prece sempre em sua altura celestial. Despedida a multidão neste momento, terminado o esforço diário, o trabalho, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém, dito nós, permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas que estamos inseridos. E é pelo trabalho que somos convocados a este mistério. E pela oração nós recebemos de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual,
A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do seu coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. A oração, então, ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Encerra Emmanuel nos convidando. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Este é o trabalho que nós vamos nos debruçar hoje. Para que possamos entender o enunciado do Evangelho de Mateus 14, 23, é preciso que nos situemos no contexto daquele momento em que Jesus subiu ao monte ao fim da tarde, depois de despedir a multidão para orar. Então, para entender aquele momento de oração de Jesus e também a reflexão de Emmanuel, é preciso situá-la em todo o capítulo 14. Ou seja, saber mais do que Jesus estava fazendo naquele dia. Pois Emmanuel logo situa aquela situação em que Jesus se autorizou a adotar como ligada ao trabalho, ao esforço, a alguma atividade, refutando o isolamento puro e simples para o exercício da oração. Vejo isso claramente na frase de Emmanuel. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Portanto, Jesus assim estava procedendo após um dia de trabalho, de labuta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, ele narra sucintamente o que Jesus estava envolvido. Primeiro foi a notícia de que João Batista foi decapitado. Depois Jesus alimentou 5.000 pessoas. Posteriormente, andou sobre o mar. E ainda, no final da tarde, já à noitinha, curou aqueles que tocavam as suas vestes. Então, vamos aprender com Mateus. É tão bom estudar os evangelhos, rever essas histórias que servem para iluminar o nosso coração. No capítulo 14 consta que Herodes, o tetrarca da Galileia e da Pérea, havia prendido João Batista. Por que ele prendeu João Batista? Porque João Batista o admoestou no seguinte sentido: não te é lícito possuí-la. João Batista estava falando que Herodes não devia possuir Herodias, com quem ele havia se consorciado, mas que era ex-mulher do seu irmão. Porém, naquele dia, Herodes festejava o seu aniversário. E a filha de Herodias, Salomé, dançou para ele e encantou Herodes, que prometeu a ela em juramento tudo o que ela lhe pedisse. Então Salomé, instruída por Herodias, pediu a cabeça de João Batista. Herodes tinha medo de João Batista e do povo, porque era tido como profeta. Mas em razão do encantamento, decapitou João Batista e deu a cabeça dele numa bandeja para Salomé entregar à sua mãe.
Os discípulos de João Batista recolheram o corpo dele para sepultá-lo e foram contar a Jesus. E Jesus, ouvindo esta notícia, se retirou daquele ambiente num barco para um lugar deserto, apartado. Porém, o povo ficou sabendo e foi a pé das cidades vizinhas até onde Jesus estava. Então se criou uma grande multidão ali onde Jesus estava, e ele foi movido por uma íntima compaixão para com ela, e curou todos os enfermos que ali apareceram. Caindo a tarde, seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: Senhor, o lugar é deserto, já é hora avançada. Despede a multidão para que vão para as suas aldeias a fim de alimentar-se. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós o de comer. Trazei-me aqui o que vocês têm. E eles lhe trouxeram 5 pães e 2 peixes. E mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e repartiu para toda a multidão comer. E ainda sobraram 12 cestos cheios de mantimentos. Quase 5.000 pessoas comeram ali. E logo Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. Aí vem o versículo 23. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegando já ao entardecer, estava ali só. E os discípulos depois pegaram o barco e foram para o mar. Porém lá estava ventando e o barco ficou açoitado pelas ondas. Eles tiveram medo. Jesus andou sobre o mar e se aproximou deles. Bom, eles vendo Jesus, primeiro ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Depois que Jesus se identificou, Pedro gritou: Senhor, manda-me ir até ti e também caminhar sobre o mar. E Jesus diz: vem, não tenhas medo, tenha bom ânimo. E Pedro andou sobre as águas, porém teve medo, o vento lhe amedrontou, e tendo medo afundou. Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Todos subiram Jesus subiu ao barco com Pedro e o vento se acalmou. Depois, chegando do outro lado, ainda apareceu outra pequena multidão que pediram para Jesus curar os seus enfermos, e aqueles que tocaram as suas vestes ficaram curados. Este é o capítulo 14, que está inserido aquele momento em que Jesus se retirou para orar. Então, queridos amigos, vê-se claramente o sentido da reflexão de Emmanuel e que serve de lição para nós. Ou seja, Jesus não só ensinava o caminho para as multidões com as suas verdades sobre as leis de Deus, mas também as tinha em atitudes pessoais. Dava o exemplo no seu comportamento daquilo que ensinava. E vemos que depois do esforço, depois do trabalho, se recolhia para orar, para agradecer a vida, a oportunidade de ser útil ao semelhante. Agradecia em oração a dádiva do exercício do amor ao próximo. E isto lhe aproximava do Pai, de Deus, e aproxima cada um de nós, se nós também fizermos. Jesus se valia da gratidão, da oração sincera, profunda. Muito mais para nós isso é válido, pois somos endividados na seara da vida.
Emmanuel nos convoca a seguir o exemplo de Jesus a fim de que recebamos a bênção da união com Deus, da união com Jesus. Vemos isso claramente no trecho em que ele diz: se alguém permanece na terra, ele está falando de nós, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, é com o objetivo de evoluir pelo trabalho que somos convocados a fazer. E pela oração, recebemos de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa que estamos realizando. Então, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A oração ilumina o trabalho e a ação se torna um livro de luz na vida espiritualizada que procuramos levar. Notem que Jesus orou por João Batista e seus algozes, não se revoltou, não tomou medidas de represália, não incitou os discípulos a se vingarem. Sabia o Mestre os desígnios da vida, a missão de João Batista e, sobretudo, a dele, o que ele veio fazer na terra. Por tudo isso agradeceu a Deus. Orou pela oportunidade de curar enfermos, de saciar a fome de uma multidão, de ensinar os seus discípulos no episódio da multiplicação dos pães, de ensiná-los no exercício do amor, do acolhimento, da gratidão para com o Pai, mostrando-lhes que a oração sublima a alma, retirando-nos dos charcos da imperfeição que costumamos andar por vontade própria. Depois disso, ainda andou sobre as águas no episódio com Pedro, e mais tarde curou pessoas que simplesmente lhe tocavam as vestes. O que se depreende de tudo é o sentimento de gratidão que Jesus tinha para com o Pai, para a possibilidade da missão que lhe foi confiada, do trabalho que lhe foi confiado, que lhe cabia. E de certa forma se compreende, nós, a dificuldade que nós temos como povo, e até os próprios apóstolos tinham para com Jesus, talvez por isso, de entender aquilo que ele fazia, porque era diferente daquilo que o povo vivia. Talvez por isso os espíritos colocaram na codificação espírita, na codificação da doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, aquilo que fala sobre a moral estranha, em especial o item 9, que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. Está lá em Mateus 10, 34 a 36. E em Lucas 12, 49 a 53, Jesus sabia que o seu ensinamento, a sua doutrina não se estabeleceria pacificamente, que ela traria lutas sangrentas. Em seu nome o seu nome seria usado como pretexto para a maledicência, para a crueldade, porque a humanidade não o entendeu e levaria muito tempo para entender, ou mesmo não queria entendê-lo por conveniência, antigamente mais por ignorância e selvageria, hoje pelo exercício do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do abuso de poder. Jesus sabia que haveria lutas de irmãos contra irmãos, de pais contra filhos, de mães contra filhas, mas isso no sentido das ideias. Então o sentido ou o significado de lançar fogo à terra para limpá-la significa eliminar erros, estabelecer verdades das leis de Deus. E isso em razão dos interesses da época, e convenhamos, né, gente, até os de hoje. Não se façam lutas, pois há os que não concordam, que a paz
se estabeleça entre os homens, entre as nações. Vejam bem, a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável, estranha. Como o povo da época, belicoso, supersticioso, místico, preconceituoso e ignorante, podia entender a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de transformação daquilo que eles viviam. Era um conceito de libertação. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, dar a outra face quando agredido, ajudar os caluniadores e aos maus, perdoar os inimigos. Escutavam e não ouviam, se informavam e não entendiam. Eram manipulados e maltratados pelo poder romano dominante e sob o aspecto religioso pelos escribas e sacerdotes hebreus. Hoje, no nosso tempo, gente, embora as ferramentas do uso da força e do poder tenham se modificado, ainda estamos na mesma luta. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Como o povo daquela época, ou mesmo os apóstolos, poderiam entender os conceitos divinos da oração, sobretudo da gratidão pela oportunidade da vida e do trabalho que se oferecia e que Jesus fazia. Então, atualizando para o nosso momento, será que nós hoje já compreendemos os ensinamentos de Jesus? As leis de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos já é uma realidade no nosso proceder? Dar a outra face quando agredido já é uma realidade nas nossas atitudes? Amar os nossos inimigos? Ou o sentido transcendental da oração de gratidão já compreendemos? Pensem sobre isso. Pensem, meus irmãos, porque é isso que nós estamos precisando para modificarmos esses estados de sofrimento e dor que a humanidade mergulhou já faz muito tempo. Enquanto isso, trago-lhes um aprendizado neste sentido da nossa querida e venerável Joana de Ângeles, do livro A Psicologia da Gratidão, com Divaldo Franco, para já encaminhar as conclusões da nossa reflexão. Diz a querida benfeitora: recorre à oração em todos os momentos da tua vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na falta de recursos, no êxito ou no fracasso. Ora confiante na resposta divina, orando elevar-te-ás, e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. A vida, continua ela, é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. A tua gratidão, então, a nossa gratidão, seja um amor que se expanda e acomode a todos quantos se acerquem de nós, experimentando a dita de viver. A gratidão, meus amigos, é uma impressão digital do desenvolvimento do intelecto moral do espírito que se liberta das suas heranças afligentes. E quando possível, cultivemos a prece com todo o nosso fervor, do fundo da nossa alma, com devotamento e confiança, trabalhando sem desfalecimentos,
fazemos dela o nosso abençoado guia todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro de nossas vidas. A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e se adapta com as dádivas de alegria e da paz. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta quem age assim ao realizar o seu trabalho. Sigamos Jesus, vivamos Jesus na sua acepção de angelitude, de compreensão da vida, de equilíbrio das emoções e dos sentimentos, de bondade, de fraternidade, de altruísmo. Este é o nosso recado de hoje, queridos irmãos. Espero que vocês tenham gostado de saber que trabalho, esforço e oração estão intimamente ligados àquilo que Deus nos proporciona para crescermos como criaturas humanas. Vamos nos preparar então para uma breve prece de encerramento. Coloque junto aos seus aparelhos as suas águas, porque nunca estamos sozinhos neste momento e com muita alegria no coração. Eu te agradeço, Senhor. Digam, eu te agradeço ser teu filho, ser herdeiro do teu amor e do teu universo. Eu te agradeço com Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Até uma próxima, queridos irmãos. Fiquem na paz e na luz do Mestre.